Hades de 2020 foi um fenômeno. Ganhou prêmios, vendeu milhões e para muita gente é o melhor roguelike já feito. A sequência chegou com tudo, 95 no Metacritic, entrou no top 9 dos jogos mais bem avaliados da história. Aqui você vai ver se esse jogaço é pra você e principalmente onde vale mais a pena comprar. E fica ligado, vou sortear uma key de PS5 pra galera. No fim do vídeo dou os detalhes. As regras estão no comentário fixado, mas antes vamos ao que realmente importa. Dessa vez, você não controla Zagreus, e sim Melinoe, a irmã mais nova dele. O titã Cronos escapou do Tártaro, aprisionou a Hades, Perséfone e Zagreus e agora ameaça o Monte Olimpo. Hécate, a deusa da magia, resgata Melinoe ainda bebê e a treina para libertar a família. O grande diferencial é que o jogo tem dois caminhos: o submundo, com 4 biomas que levam até Cronos, e a superfície, que é desbloqueável, ainda mais difícil e traz uma camada narrativa extra. A base continua sendo ação frenética, mas Hades 2 exige mais estratégia. Melinoe usa 6 armas noturnas: lâmina, tocha, cajado, punhos, machado e caveira. Cada uma tem um estilo próprio. A novidade é a magia ômega. Você carrega os ataques para soltar versões muito mais fortes, mas isso consome mana. Também tem o campo de contenção, uma zona que prende os inimigos e amplifica o dano. Você precisa gerenciar mana, posicionamento e tempo de recarga. As bênçãos dos deuses continuam, com novidades como Ares, Apolo, Deméter, Hestia e Poseidon. E a progressão permanente agora usa cartas de tarô, mais flexível do que o espelho do primeiro jogo. No PS5 e no Xbox Series, o jogo roda em 4K dinâmico com 120 FPS estáveis. A resposta do controle é extremamente ágil e o DualSense tem feedback tátil e gatilhos adaptáveis muito bem implementados. No Xbox Series S, são 1080p a 120 FPS. No Switch 2, você tem 1080p a 120 FPS no modo TV e 1080p a 60 FPS no portátil. No Switch 1, 720p a 60 FPS. No PC, suporte a DLSS e FSR, com desempenho fluido até em hardware mais modesto. Quem joga nos consoles de nova geração ou no Switch 2 vai ter a experiência mais fluida possível. No Switch 1 roda bem, mas você perde a suavidade dos 120 quadros. Aqui os valores pesam na decisão. No PlayStation 5, o jogo sai por R$ 169,90 ou R$ 135,92 com desconto do PS Plus. No Xbox Series, o preço é R$ 89,95. Na Nintendo eShop, R$ 109,92, mas teve desconto de lançamento por R$ 87,92. No PC, na Steam, R$ 89,99. E no Xbox Game Pass, o jogo está incluso. O preço na PS Store é o mais alto, e isso gerou reclamação de jogadores brasileiros. O primeiro Hades já era mais caro no PlayStation, e a sequência repete a diferença. Se você tem Xbox ou PC, a escolha é óbvia. Se só tem PS5, o bolso que vai decidir. I take no joy in this, I hope you know. How long has it been? Junto com o lançamento nos consoles, a Supergiant soltou uma atualização bem grande. Tem novos eventos de diálogo com vários personagens, e agora você pode dar presentes infinitos para a galera da encruzilhada. Isso libera cenas de romance. As profecias do destino ganharam novas conclusões, envolvendo Odisseu e Aracne, com cenas totalmente narradas. Também tem mais rotas de romance, formas alternativas para os familiares, itens decorativos extras e ajustes de equilíbrio. E ainda veio uma opção de acessibilidade chamada Zoom In para telas pequenas, além de reorganização do menu e prévias de recompensa antes dos chefes. A versão de console já chega com tudo isso, não tem aquela defasagem que a gente viu em outros ports.
As notas são altíssimas, 95 no Metacritic e 95 no OpenCritic. A recomendação da crítica é de 98%. Na Steam, as avaliações são muito positivas, com base em mais de 116 mil análises. O jogo levou melhor jogo de ação no The Game Awards 2025, jogo de ação do ano no DIC Awards e melhor jogo no Steam Deck no Steam Awards. Os elogios principais são o combate viciante, a trilha sonora sublime, que já é marca da Supergiant, a progressão recompensadora e o visual deslumbrante. As críticas ficam por conta do tamanho. Alguns acham o jogo grande demais, já que tem 8 biomas contra 4 do original. A narrativa é mais ambiciosa, mas menos coesa do que a do primeiro Hades. E ainda tem um desbalanceamento em alguns chefes. Na comunidade brasileira, além da reclamação do preço da PSN, muitos acharam o arco de redenção do Cronos apressado demais. A transformação do vilão acontece quase instantânea, o que tira o peso da história. O primeiro jogo tinha 4 biomas, Hades 2 tem 8. A duração pula de cerca de 20 horas para 35 a 50 horas. O combate agora exige que você gerencie mana e use ataques carregados, além do campo de contenção. A progressão trocou o espelho das sombras pelas cartas de tarô, que são mais flexíveis. O preço no PC continua o mesmo, R$ 89,99. Hades 2 é maior em tudo. Mais conteúdo, mais desafio, mais personalidade. Quem gostou do primeiro vai se sentir em casa, mas precisa se adaptar a essa camada extra de tática. Para fãs de roguelike, é compra obrigatória, melhora quase tudo em relação ao primeiro, com mais variedade, mais desafio e mais personalidade. Para quem nunca jogou Hades, dá para começar por aqui. A curva de aprendizado é mais íngreme, mas as ferramentas de progressão são mais generosas. O jogo te ajuda a não ficar travado. A única ressalva real é o preço na PlayStation Store. Se você tem Xbox, PC ou Switch, paga bem menos. A recomendação final é: jogue a demo se tiver, ou assista os primeiros 30 minutos de gameplay. Se o combate tático te atrair, é dentro. Se você prefere uma pegada mais direta como o primeiro Hades, talvez estranhe. Lembra do sorteio que eu falei no começo? Pois é, aqui é uma só, para PS5. As regras estão no comentário fixado. O único jeito de participar é comentando algo real sobre Hades 2, tipo o que mais te chamou a atenção no jogo ou qual aspecto da review pesou na sua decisão. Nada de eu quero genérico, hein? Vamos manter o nível. E você? O preço mais alto no PS5 tira o jogo do seu radar ou a qualidade fala mais alto? Comenta aí, se inscreve aqui no Radar Level Up. Até o próximo vídeo. Lord Charon, I've returned.